إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أما بعد, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que a paz e bênçãos de Allah sejam sobre o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم, disse o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam, e este hadith foi narrado por Imam Muslim no seu livro Sahih, através de um sahaba chamado Suhaib ibn Sinan al-Rumi. O mesmo hadith narrou Ibn Abi Asim no seu livro As-Sunnah, e não só, também narrou Ibn Jarir al-Tabari no seu tafsir, não só, também narrou Imam Hanbal no seu livro Musnad Imam Hanbali, autenticado por Sheikh Ahmad al-Shakir e o seu irmão Mahmoud al-Shakir, como também autenticado por Fadilat al-Sheikh Shu'aib al-Arnaut. O Suhaib ibn Sinan al-Rumi radiyallahu anhu disse عن سهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وفي رواية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد. Suhaib ibn Sinan al-Rumi radiyallahu anhu dizia, ouviu o Nabi sallallahu alaihi wasallam a dizer que quando entrarem os habitantes do paraíso, no paraíso nada munad, uma voz soará, que é a voz de Allah subhanahu wa ta'ala. يا أهل الجنة إن الله وعدكم وعدا يريد أن ينجزكم. Ó habitantes do paraíso, Allah tinha vos prometido algo e hoje Allah quer vos conceder. قالوا وما هو. Então os homens do paraíso vão dizer, e qual é essa coisa que Allah Jalla wa Ala quer nos dar? ألم يبيض وجوهنا. Allah não fez brilhar as nossas caras lá na área de concentração, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. O dia que os rostos vão brilhar, rostos daqueles que seguiram a verdade, no Sunnah wal Jama'a, como dizia Ibn Abbas radiyallahu anhuma no tafsir Ibn al-Mundir e no tafsir Ibn Jarir al-Tabari. Também retirou essa passagem no seu tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir também tem essa passagem. وسودت وجوه أهل البدع والفرق, e vão escurecer os rostos daqueles que inovavam a religião, estavam tinham se separado, os separatistas tinham separados da linhagem real. Então, o que Allah subhanahu wa ta'ala quer nos dar mais? Qual é essa promessa que Ele quer nos conceder? Ele não fez brilhar nossas caras na área de concentração?
Alam yubayyid wujuhana wa yuthaqil mawazinana. Allah não fez encher as nossas balanças quando fomos parar ali em frente da balança de Allah Jalla wa Ala. ويدخلنا الجنة. الله não nos fez entrar no paraíso. وينجنا من النار. Allah não nos afastou no inferno. Então qual é essa coisa que Allah subhanahu wa ta'ala quer nos dar? فيكشف الحجاب. Então Allah Jalla wa Ala vai abrir a sua cortina. فينظرون إليه. Os habitantes do Jannah vão olhar ao Allah subhanahu wa ta'ala. Diz o Nabi sallallahu alayhi wa sallam: فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. Não há nenhuma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala deu aos habitantes do paraíso que eles gostam muito como ver Allah subhanahu wa ta'ala. E isto, quer dizer, o ver Allah subhanahu wa ta'ala denomina-se por a ziyada, o aumento. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, e o profeta recitou esta ayah, como vem no hadith rawahu Abu Ya'la, ou como vem no hadith rawahu Ibn Abi Asim fi Sunnah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam recitou esta ayah, e também esse hadith é narrado por Ibn Jarir al-Tabari. Nabi sallallahu alayhi recitou esta ayah: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Para aqueles que praticaram o bem, terão o bem, que é o Jannah, وَزِيَادَةً, e terão o aumento, que é o ver Allah subhanahu wa ta'ala. Então os homens do Jannah vão ver Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso dizia o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah no seu livro Al-Fatawa al-Kubra, também no seu livro Minhaj Sunnah al-Nabawiyyah, também no seu livro Aqidat al-Wasitiyya, assim como no seu livro Majmu' al-Fatawa Ibn Taymiyyah, no livro que fala sobre al-Asma' wa as-Sifat, dizia que a coisa mais, a dádiva, a coisa que Allah deu aos homens do paraíso, que anima mais que o paraíso, é ver Allah subhanahu wa ta'ala. E os homens do Jannah vão ver Allah Jalla wa Ala. E este é um dos elementos de Ahl Sunnah wal Jama'a, que nós iremos ver Allah subhanahu wa ta'ala no Jannah, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وجوه يومئذ ناظرة. Rostos nesse dia vão brilhar, ila rabbiha nadira, e os rostos também vão ver Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro nadira, وجوه يومئذ ناظرة, tem voade, nadira significa brilhar, وجوه يومئذ ناظرة. E o segundo nadira, quando Allah diz ila rabbiha nadira, tem adva'u, que é do verbo nadara yandur, olhar. Então Allah Jalla wa Ala diz no Coran: وجوه يومئذ ناظرة. Rostos nesse dia brilharão, ila rabbiha nadira, e rostos nesse dia vão olhar ao Allah subhanahu wa ta'ala. Logo, os Ahl Sunnah wal Jama'a concordam todos que se a gente entrar no paraíso, nós temos que ver ou iremos ver Allah subhanahu wa ta'ala. E este é o algo mais importante e mais doce que os homens do paraíso vão obter na parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqueles que são Ahl Bidah, os inovadores, que inovaram a religião e separaram-se da linhagem real do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, desmentiram essa passagem, como é reconhecido essa teoria dentro da academia de Aqidah, numa cadeira específica onde estuda-se matéria de crença. E essa cadeira que ensina que os homens do paraíso vão ver Allah subhanahu wa ta'ala é denominada por Aqidatu Sahiha ou Aqidatu Salaf Salih. Dizia o Ibn al-Qayyim al-Jawziyya no seu livro An-Nuriyya, este aluno de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ele dizia: هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باقي وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. هي جنة طابت وطاب نعيمها. Este é o paraíso cujo nela existe grande gozo. وطاب نعيمها, e o seu gozo é doce. فنعيمها باقي وليس بفاني. O gozo do paraíso é de sempre, é perpétuo, é eterno e não é passageiro. Depois ele dizia, o Ibn al-Qayyim al-Jawziyya: دار السلام وجنة المأوى. É a casa de paz, é uma vivenda denominada por paraíso do Éden, em que Allah subhanahu wa ta'ala criou com sua própria mão, fez com sua própria mão e preparou para os seus amigos, que são os crentes, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala
preparou isto para os seus amigos. Allah subhanahu wa ta'ala, quando acabou de criar o seu paraíso, como vem o hadith narrado por Imam al-Bazzar e autenticado por Albani no seu livro Silsila Hadith Sahiha, não só como vem referenciado no tafsir Ibn Jarir al-Tabari, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, e esse hadith também narrado por Imam Hanbali ibn Abi Asim, também narrado por Ajiri, no seu livro Al-Sharia, narrado por também Imam al-Baghawi no seu livro chamado Sharh al-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Lamma khalaqa Allahu al-jannata", quando Allah subhanahu wa ta'ala acabou de criar o seu paraíso, qala laha takallami. Allah jalla wa ala disse para o paraíso fale. Também o mesmo hadith narrado por Imam al-Tabarani no seu livro Mu'jam al-Kabir. Então o paraíso reparou-se por si e disse: "Qad aflaha al-mu'minun", gozaram os habitantes que vão viver nessa grande cidade. Então Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dizia no seu livro chamado An-Nuniyya, o Nuni, porque este livro tem cerca de 200 páginas e só termina com Nuni. Então ele dizia sobre essa passagem dos habitantes do paraíso verem Allah Jalla wa Ala, e que é o gozo superior que vão obter aqueles que vão viver no Jannah. Ele dizia: أوما سمعت منادي يخبر عن جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد يريد أن ينجزكموه بضمان قالوا أوما بيضت أوجاهنا كذا فضلت أعمالنا في الميزان وكذا أدخلتنا جنة حين أجرتنا حظا من النيران فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيرونه سبحانه حقيقة رواها مسلم ببيان بل لم يروه وحده وكذا رواه أئمة منهم إمام الشيباني. Dizia Ibn al-Qayyim al-Jawziyya: "Awama sami'ta munadi yukhbaru an jannati al-hayawan", acaso você não ouviu a chamada que Allah Jalla wa Ala irá chamar os habitantes do paraíso, dizendo: أوما سمعت منادي يخبر عن جنة الحيوان. Acaso você não ouviu aquela chamada que Allah irá chamar os habitantes do paraíso, dizendo: يا أهلها لكم لدى الرحمن موعد يريد أن ينجزكموه بضمان. Vocês habitantes têm uma promessa em que Allah quer vos dar. قالوا. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que os habitantes do paraíso dirão: أوما بيضت أوجهنا كذا فضلت أعمالنا في ميزان وكذا أدخلتنا جنة حين أجرتنا حظا من النيران. Afinal, Allah, você não fez brilhar nossas caras, não fez encher nossas balanças. Allah, você não nos fez entrar no paraíso, não nos afastaste do inferno. فيكشف الحجاب فيرونه حقيقة. Então Allah vai abrir a sua cortina e eles vão ver Allah Jalla wa Ala, realmente Allah subhanahu wa ta'ala. كذا رواه مسلم ببيان. Esse hadith narrou Imam Muslim no seu livro Sahih, como dizemos já antes, a priori. بل لم يروه وحده. Esse hadith não narrou Muslim sozinho. وأئمة من الدين. De outros imãos também do din, Imam Malik, Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Abi Asim al-Ajiri, Ibn Manada no seu livro Al-Tawhid, Ibn Khuzam no seu livro Al-Tawhid, Imam Hanbali. Por isso diz: وأئمة الدين منهم إمام الشيباني. Também Imam Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaybani narrou esse hadith. Então não há dúvida. Então Allah Jalla wa Ala vai abrir a sua cortina e eles vão ver Allah subhanahu wa ta'ala. Então este é o melhor gozo. Por isso Nabi sallallahu alaihi wa sallam, como vem nos hadith narrado por Imam al-Tabari, também narrado por Imam al-Tabarani no seu livro Mu'jam al-Kabir, Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia: "Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhr ila wajhika al-karim." Oh Allah, eu estou a te pedir a doçura de olhar a tua face sagrada. E este é um dua que nós todos temos que pedir a Allah Jalla wa Ala para irmos ver Allah subhanahu wa ta'ala lá no Jannatul Na'im. E o Jannah é aquilo que vocês sabem. Então essa introdução que estava a falar sobre um pouco do Jannah era somente vos fazer lembrar que o Jannatul Na'im é uma casa em que Allah fez, é uma cidade em que Allah subhanahu wa ta'ala fez com suas próprias mãos,
e o gozo mais superior é ver a face de Allah subhanahu wa ta'ala. Espero que Allah Jalla wa Ala nos ajunte, eu e vocês todos, naquele espaço onde nós iremos ver Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Jannatu Na'im, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda o Firdaus A'la, aquele paraíso de lá de cima de nome Firdaus. Como vem no hadith narrado por Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi e Nisa'i, Imam Hanbal no seu livro Musnad, com vários sahaba, em que Nabi sallallahu alaihi wa sallam, um deles Abi Hurairah dizia que ouviu Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizer, também Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dizia, Nabi sallallahu disse que إذا سألتم الله الجنة فاسأله الفردوس. Quando pedirem ao Allah subhanahu wa ta'ala o paraíso, você deve pedir o Firdaus, إنها أعلى الجنة, porque é o paraíso mais superior. وفي رواية فإنه أوسط الجنة, porque é o paraíso mais melhor e o mais supremo, e o paraíso que está mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala. E Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: وسقفها عرش الرحمن, e o teto desse Firdaus é o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Então que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda o Firdaus al-A'la. Logo digo, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do Jannah com suas próprias mãos. MashaAllah. E que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe o nosso mensageiro Muhammadin salawatullahi alaihi wa salam, aquele que será o primeiro a bater a porta do paraíso, como vem num dos hadiths narrados por Imam Muslim, também Imam Hanbali, também Tirmizi, Abu Isa. O nome do Tirmizi era Abu Isa, Muhammad bin Isa bin Sura Tirmizi. Também narrou no seu livro Sunan Tirmizi, autenticado por Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Também narrado por Imam Tabarani. No dia do Qiyamah eu vou parar na porta do paraíso, depois de todas as pessoas. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, como Allah Jalla wa Ala, no dia do Qiyamah eu vou parar na porta do paraíso, depois de todas as pessoas irem à direção do Jannatu Na'im, como Allah Jalla wa Ala diz no Coran: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. E será feito andar aqueles homens que temiam o seu Senhor para o paraíso em grupo. Então, quando chegarem no portão do paraíso, e debaixo deste versículo do Coran, como retiraram grandes tradutores do Coran, explanadores do Coran, um deles Ibn Jarir al-Tabari no seu tafsir, um deles Ibn Kathir no seu tafsir, no Surat Zumar, debaixo deste ayah colocaram muitos delilos. E um dos hadiths onde eles colocaram também narrado, esse hadith narrado por esses ulama que acabamos de mencionar, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Qumtu ala bab al-jannah, eu vou parar ali na porta do paraíso, depois eu vou bater a porta, fa'aqra al-baba, vou bater a porta, fayaqulu khazinuha, então o guarda do paraíso que estiver lá dentro dirá: Man? Quem? Então eu direi: Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, aqui é o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então o guarda dirá: Man tadartu wa la baqitu illa umirtu li alla aftaha li ahadin qablaka. Eu não fiquei todo o tempo aqui, exceto eu fui ordenado que não poderia abrir esta porta para alguém antes de ti, o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então isso significa que o primeiro a bater a porta do paraíso é o nosso Nabi, como vem num dos hadiths narrado por Imam Tabarani, também narrado por Imam Tirmizi, autenticado por Sheikh Albani no seu livro Sahih Sunan Tirmizi, não só também no livro de Fadilat Sheikh Al-Jalal Suyuti, um livro chamado Jamu' al-Jawami', um livro que tem cerca de 50 mil hadiths. Também o mesmo hadith colocou Ibn Kathir no seu livro chamado Jamu' al-Masanid wa Sunan, um livro que acumula cerca de 100 mil hadiths, que colocou lá hadith narrado por Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Tirmizi, Nasa'i, Imam Hanbal, e será que cerca de 8 masanid de Muslim, Imam Hanbal, Abi Ya'la, Musannaf Abdul Razak, etc, etc. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Ana awwal man yaqra bab al-jannah, eu sou o primeiro que vai bater a porta do paraíso. Allahu Akbar. Então, depois de Nabi sallallahu alaihi wa sallam bater a porta do paraíso, Allah Jalla wa Ala vai ordenar os anjos a abrirem a porta e as pessoas irão entrar, cada um no paraíso. E dizia o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, e este hadith é narrado por Bukhari e Muslim, muttafaqun alayhi, também narrado por Imam Hanbali, hadith de Abi Sa'id al-Khudri, como também narrou Ibn Abi Asim no seu livro As-Sunnah, também Imam Tabarani no seu livro Mu'jam al-Kabir. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: والذي نفس محمد بيدي لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله التي كان في الدنيا. Eu juro em nome de Allah Jalla Jalal, que qualquer que entrar no paraíso conhece mais a sua casa do paraíso do que a sua casa que ele vivia aqui na face da terra. Quer dizer, ele ao entrar no paraíso não precisa ser acompanhado para chegar à sua vivenda.
a casa que está no paraíso, ele conhece mais do que aquela casa que ele vivia aqui no dunya. Assim como Allah confirma sobre este hadith, porque os hadiths estão correlacionados com o Coran, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, no Surah Muhammad, que Allah fará entrar no paraíso as pessoas, o paraíso que fez conhecer a eles, quer dizer, o conhecer a eles em tudo. Então, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, se é o primeiro que vai bater a porta do paraíso, e se é ele em que depois dele ter entrado, as pessoas que seguirem a ele é que irão entrar, nesse caso, teremos que seguir ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam, porque como diz Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, retirou esta frase de Ibn Jarir al-Tabari no seu livro Tafsir al-Quran. Também Abu Abdullah al-Qurtubi no seu tafsir Qurtubi, como não só Ibn Kathir no seu tafsir, dizia Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, um dos primeiros sahabas a entrar no Islã na altura, e aprendeu, tinha um grande valor sobre o Coran. Para aqueles que estão na academia do Corão conhecem este homem, Ibn Mas'ud, Ibn Abdi, como era designado na altura. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que o caminho reto que se refere, Ibn Mas'ud, uma vez ele alinhou embaixo da terra, ele fez uma linha reta, disse que esse caminho reto que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, este é o meu caminho reto, seguem. Dizia Ibn Mas'ud que neste caminho, quem está parado aqui no ponto inicial é o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e no último ponto é o Jannat wa Na'im. Então significa que o Muhammad está nesse caminho a andar para o paraíso, e quem quiser o paraíso tem que andar atrás do Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathiran kathira. Caros irmãos, a palestra de hoje, inshallah, iremos falar sobre a morte e o qabr. A morte e o qabr são coisas que quando a gente escuta, o nosso coração fica com medo, porque ninguém escapará da morte, e o qabr é ali onde nós vamos estar. Então lembrar da morte também faz parte de saber que a vida do dunya é uma vida passageira. Alguma vez, meus irmãos, vocês já ouviram que alguém foi no qabr com seu dinheiro, ou levou um cheque para poder levantar o banco do qabr lá, se há um banco? Ninguém. Significa que toda a gente que vai ao Akhirah deixa tudo e vai perante Allah subhanahu wa ta'ala da forma que ele chegou ao mundo. Falar da morte, nós vamos falar um bocado da morte e vamos falar tanto sobre o qabr, porque falamos nas aulas antepassadas acerca da morte. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz num dos hadiths longos, narrado por Abu Daoud, Sulaiman bin Daoud bin Ashraf al-Sijistani, reconhecido por Abu Daoud, aluno de Imam Hanbali. Tem um livro chamado Sunan Abi Daoud, e este hadith encontra-se lá. Também o mesmo hadith narrou Hakim no seu livro chamado Al-Mustadrak ala as-Sahihayn, hadiths que Bukhari e Muslim não têm, quer dizer, não têm nos seus livros, e é um hadith autêntico, como diz o Imam al-Zahabi no seu livro. Também o mesmo hadith é narrado por Imam Hanbali no Musnad de Imam Hanbali, através de um sahaba chamado Barra ibn Azib radiyallahu anhu. O mesmo hadith também narrou Ibn Abi Dunya. Dizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sobre este hadith, disse no seu livro Majmu' al-Fatawa, no tema Asma' wa Sifat, que este hadith é um hadith sahih, como diz o Albani também guardou este hadith no seu livro Silsila al-Hadith al-Sahih, hadith longo, que Nabi sallallahu alaihi wa sallam conta sobre a morte, depois conta sobre o qabr. Ibn Kathir colocou esse hadith debaixo do seu tafsir no Surah Ibrahim, no versículo 28. Também Ibn Jarir al-Tabari narrou esse hadith no seu tafsir no Surah Ibrahim. Para quem consulta o tafsir Ibn Jarir al-Tabari, autenticado por Sheikh Ahmad Shakir, Muhaddith al-Allama Ahmad Shakir, como também autenticado por Sheikh no livro de Musnad Imam Hanbal Shu'aib al-Arnaut e seus amigos. Este é um bom hadith, é um hadith longo, como dizia também Imam al-Nawawi no seu livro Al-Majmu' diz isnadu jayyid. Também diz Ibn al-Qayyim al-Jawziyya no seu livro Kitab al-Ruh. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, aluno de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, disse também este hadith é autêntico, hadith de um sahaba chamado Barra ibn Azib radiyallahu anhu. E esse Barra ibn Azib era um sahaba de Medina Munawwara, dentre aqueles sahabas Ansari radiyallahu anhum ajma'in.
Vocês conhecem bem que o Barra ibn Azib esteve naquela altura que o profeta chegou em Medina, e ele disse, antes do profeta chegar em Medina, o Mus'ab ibn Umayr, o primeiro diplomata enviado pelo nosso Nabi de Meca para Medina, me ensinou a saber isso Rabbil A'la. Rawahu Bukhari e Muslim. Esse hadith que fala sobre a morte, nós vamos, o Malakul Maut, o anjo da morte, quando chegar na agonia da morte para tirar a alma do indivíduo, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, e Nabi sallallahu estava a contar esse hadith no cemitério, como diz o Barra ibn Azib. Ele diz que o Malakul Maut, quando vem tirar a alma, aparece com os anjos do paraíso ou aparece com os anjos do inferno, dependendo das condições e das ações que o homem realizou na face da terra. Então, depois ele tira a alma, e como falamos na aula antepassada, ele grita dizendo, se for que essa alma é uma alma de um muçulmano, ele diz, Ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwana. Ou você, a alma tranquila. Os ulama perguntaram-se, por que essa alma de um muçulmano na agonia da morte é denominada por uma alma tranquila? Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, ou você, a alma tranquila, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, sai para o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah já te perdoou os teus pecados, wa ridwan, e volta ao Allah subhanahu wa ta'ala enquanto Allah subhanahu wa ta'ala está feliz contigo. Então a alma de um muçulmano sai, como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz nesse hadith de Barra ibn Azib radiyallahu anhu, diz que sai como se fosse uma gota que está a ser exprimida dentro de uma fruta. Daí o Malakul Maut, ao levar aquela alma, coloca naquelas roupas, aqueles cafanes do Jannah, visto que os anjos que estiverem ali ao redor do Malakul Maut, eles virão com uma das roupas do Jannat al-Na'im, cafan dentro dos cafanes do Jannah. Então o Malakul Maut, ao tirar a alma, coloca naqueles cafanes, e os anjos levam a alma para o céu. E daí começam a se perguntar, de que essa alma tranquila, de que essa alma linda, de que essa alma que tem boa aroma? Diz, hada ruh fulan ibn fulan, esta alma é de fulano, filho de fulano, e mencionam o nome famoso que ele era atribuído aqui na face da terra, como diz o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Se chegar essa oportunidade, então este homem é um dos homens que irá habitar dentre os deleites do paraíso, como Allah subhanahu wa ta'ala confirma no Qur'an. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآية إن الذين قالوا ربنا الله, na verdade, aqueles que disseram que o nosso Senhor é Allah Jalla wa Ala, ثم استقاموا, depois eles prevaleceram no caminho reto. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fez um livro chamado Al-Istiqama, a prevalência de um caminho reto. Istiqama é você estar num caminho reto, seguindo o método e procedimentos do Nabi sallallahu alaihi wa sallam e dos seus sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Se você viver nessa linhagem, Allah subhanahu wa ta'ala diz, e a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala não é devolvida, Allah diz, tatanassalu alaihim al-malaika, descerão para eles os anjos, quer dizer, descerão para eles os anjos habitantes do céu para eles, e dirão, alla takhafu wa la tahzanu, não tenham medo e não fiquem tristes.
Quer dizer, não tenham medo do que está a acontecer. Não fiquem tristes porque estão a sair do dunya. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ E fiquem felizes porque vocês estão a ser congratulados no paraíso. Allahu Akbar. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ E congratulados são vocês sobre o paraíso o qual era-vos prometido. E depois os anjos dizem, para acalmar os muçulmanos que estão na agonia da morte, os anjos dizem, Allahu Akbar, dizem, نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Nós éramos vossos amigos na vida mundana e no além. Quer dizer, nós éramos vossos amigos aqui na vida mundana e no além também seremos vossos amigos. Ainda a amizade prevalece e continuará. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ E vocês lá no paraíso terão de tudo o que deseja as vossas almas. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ E lá vocês terão de tudo o que vocês necessitarem. Allahu Akbar. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ Hospedagem, vocês vão hospedar perante o Perdoador, o Misericordioso. Gozou aquele homem que vai hospedar na vivenda do Misericordioso, que é Allahu Jalla wa Ala. E sem dúvida, aquele que é Perdoador e que é o Misericordioso, quando você hospeda na sua vivenda, ele dará atitude e fará atitude para você. Então essa é a passagem que Allahu Jalla wa Ala conta no Surat Fussilat, no versículo 29 a 30, que conta sobre a passagem da agonia da morte de um muçulmano. E como nós dissemos que não estamos a contar tanto sobre a morte, mesmo o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando esteve na agonia da morte, houve muita coisa que aconteceram e tínhamos que falar um dia desses, especialmente sobre a morte do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Aquele homem que a sua morte, como vem no hadith rawahu Imam Tabarani, também narrado por Imam Abu Hatim al-Habban al-Basti, no seu livro chamado Sahih Ibn Habbani, autenticado por Sheikh Albani no seu livro At-Ta'liqat al-Hisan ala Sahih Ibn Habban. Hadith do Sahaba radiyallahu anhu, diz Nabi sallallahu alaihi wa sallam: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر بمصيبتي فإنها أعظم المصائب. Quando um de vocês ter um falecimento ou ser atingido com um falecimento, a partir daquele falecimento também tem que lembrar o meu falecimento, porque o meu falecimento é o maior luto que aconteceu aqui nesta face da terra. Hoje ele, como sendo a pessoa mais chamada com Allah, o último mensageiro, com a morte dele aproximamos o Qiyamah. Com a morte dele, o Jibril já não traz mais as mensagens divinas. Quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam esteve na agonia da morte, nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam, e este hadith é narrado por Imam Hanbali, também Bukhari e Muslim narraram este hadith. Narrou também este hadith Ibn Sa'd no seu livro chamado Tabaqat Ibn Sa'd. Veja também no livro de Ibn Kathir, um livro denominado Al-Bidaya wa Nihaya, o princípio e o fim, onde contam também histórias de vários mensageiros e também a história do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Também autenticada por Al-Albani no seu livro chamado Sahih Sirat al-Nabawiyya, as veracidades das histórias do Nabi. O mesmo hadith narrado também por Imam Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando estava na agonia da morte, então, como esse hadith, como conta Aisha radiyallahu anha, a sua esposa mais amada e mais querida, Aisha radiyallahu anha, aquela que Allah subhanahu wa ta'ala valorizou e purificou, que ela é uma mulher pura, acima dos 7 céus, como Allah subhanahu wa ta'ala fala. Cerca de 33 versículos no Surat An-Nur. Vocês conhecem bem essa história de Aisha radiyallahu anha. Ela diz que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando estava na agonia da morte, veio a filha dela, Fátima, e quando eu reparei a filha, andava o estilo do pai sallallahu alaihi wa sallam. Quando ela veio, Nabi sallallahu alaihi wa sallam fez sentar a filha e disse: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولم أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. Na verdade, o Jibril em cada ano fazia-me revisão do Alcorão uma vez. Veja, até Nabi sallallahu alaihi wa sallam, o seu professor Jibril alaihi salatu wa sallam vinha para lhe dar revisão em cada ano uma vez. E este ano o Jibril fez revisão, quer dizer, o Jibril alaihi salatu wa sallam me fez revisão 2 vezes. وَلَمْ أَرَى ذَلِكَ إِلَّا اقْتِرَابَ أَجَلِ.
eu acho que isso é sinal de que eu já estou a morrer. Que será, já aproximou a minha vida. Então a filha dela, Fátima radiyallahu anha, quando ouviu isso, e nessa altura só era Fátima que vivia na face da terra, todos já tinham falecido. Como vocês sabem sobre filhas e filhos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então a Fátima começou a chorar. Daí quando começou a chorar, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para ela: "Ala tardina an takuna sayyidata nisa al-alamin?" Que tal, você não fica feliz por ser a chefe de todas as mulheres do mundo? Então ela começou a sorrir e contou essa história muito tarde para Aisha radiyallahu anha, quando tinha perguntado por que naquele dia choraste e depois riste. Então Aisha radiyallahu anha contou, Fátima radiyallahu anha contou essa história para a sua madrasta, que é a Aisha radiyallahu anha. Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para a sua filha: "Innahu ni'ma as-salafu ana laki." Minha filha, quando eu morrer, a melhor pessoa que você deve seguir o seu exemplo, o salaf para ti, a melhor pessoa que você deve seguir o seu exemplo sou eu. Não há mais ninguém. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam chegou um momento em que ele já não conseguia respirar, como diz Aisha radiyallahu anha. Então a filha, a Fátima radiyallahu anha, também começa a chorar e começa a dizer: "Wa karba ala aba, wa karba ala aba, wa karba ala abata." Meu pai está numa angústia. Que angústia do meu pai. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ganhou um pouco de consciência, disse para sua filha, sallallahu alaihi wasallam, disse para sua filha: "Laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Saiba que a partir de hoje o teu pai não terá mais angústia. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando morreu, a filha dela começa a chorar e começa a dizer: "Ya abatahu, يا من جنة الفردوس مأواه، يا إلى الجبريل ننعاه." يا أبتاه ومو querido pai, يا من جنة الفردوس مأواه, ou você cujo paraíso é sua vivenda. يا إلى جبريل ننعاه, não choramos porque Jibril já não vê mais. Então, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi enterrado, Anas bin Malik, e este hadith contou também Bukhari e Muslim, Imam Hanbali bin Sa'd, através do Anas bin Malik bin Nadir bin Kinana radiyallahu anhu arda, aquele sahaba que vivia em casa do profeta há 10 anos, chamado Anas, filho de um sahaba, de uma mulher que era sahaba também, chamado Sulaim. O padrasto também dele era um sahaba chamado Abu Talha al-Ansar. E Anas bin Malik viveu em casa do profeta há 10 anos, alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik diz que quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi enterrado, então a filha, que é a Fátima radiyallahu anha, disse para Anas: "Ya Anas, atabat anfusukum an tahfu ala rasulillahi turab." Anas, vocês conseguiram colocar acima do Nabi sallallahu alaihi wasallam areia? Como é que vocês tiveram essa coragem? Quer dizer, como é que vocês tiveram essa coragem de colocar acima do Nabi sallallahu alaihi wasallam areia? Por isso a morte não há ninguém que vai ficar. Dizia um poeta: "لو كانت الدنيا تدوم لأحد لدام في الدنيا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم." Se fosse que no mundo alguém fica eternamente, estaria aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Vendo um dos hadiths narrado por Abu Hatim bin Hibban al-Basti no seu livro Sahih Ibn Hibban. Também o mesmo hadith autenticado por Imam Albani no seu livro Silsila Hadith Sahiha. O mesmo hadith narrou Imam Hanbali, como também narrou Ibn Sa'd no seu livro Tabaqat Ibn Sa'd. Colocou no seu livro Muhammad ibn Abdul Wahhab, num livro chamado Mukhtasar Surat al-Rasul, como também colocou o seu filho Abdullah. Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele já foi dado essa oportunidade de poder escolher entre a vida do dunya e a vida do akhirah. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam preferiu escolher mais a vida do akhirah. Daí podemos dizer que a morte é para todos. Ninguém escapará da morte. E ninguém escapará a passar dessas todas situações. Contamos a passagem do muçulmano, também o kafir, quando estiver na agonia. Há uma pergunta que eu deixei pendente, a priori, que é: por que foi chamado a alma do muçulmano como alma tranquila?
Quando o muçulmano está na agonia da morte, os anjos dizem: Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, ou a alma tranquila, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, saia para a alegria de Allah, o perdão de Allah e a felicidade de Allah. Os alimos dizem que existem vários almas, especialmente Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, no seu livro I'lam al-Muwaqqi'in, diz que existem vários almas. Existem aquelas almas que são mutma'inna, tranquilo, quer dizer, tranquilo porque vivem na obediência dos mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. São aqueles que creram e tranquilizam seus corações por lembrarem Allah subhanahu wa ta'ala. Então são chamados nafsul mutma'inna, a alma tranquila. Também existe outra alma chamada nafsul lawwama. Também o próprio nafsul mutma'inna do muçulmano também é nafsul lawwama, porque ofendes assim mesmo. Diz: você ainda não fez nada, tens que aumentar os sawabs. Se fez um pecado, diz: você fez o pecado, tem que se arrepender. E este é um bom alma. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala jurou no Coran, disse: wala uqsim bil nafsil lawwama. Eu juro pela alma que se ofende por si, quer dizer, que se culpa. E os outras almas que nós nem queremos mencionar, como aquele nafs chamado nafsul ammar, uma alma que se obriga a fazer o errado a todo momento e a pessoa obedece. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre a natureza do coração: inna an-nafsa la'amaratun bis-su', no Surat Yusuf. Na verdade, a alma obriga-se na prática do quê? Da maldade. Então aquela pessoa que proteger a sua alma e não cumprir a maldade, esse é dentre aquelas pessoas que colocou a sua alma na tranquilidade, obedecendo às mensagens do Nabi sallallahu alaihi wasallam, lembrando Allah subhanahu wa ta'ala. E aquela pessoa que não lembra Allah subhanahu wa ta'ala, então no seu coração fica cheio de preocupações de dunya, e Allah coloca a sua pobreza nos seus olhos, como também vem referenciado em um dos hadiths de Imam Tabarani, e nós estamos sobre esse tema. Então esta é a situação da morte, e a morte vai chegar. Dizia um poeta, grande alim, uma vez quando ele saiu fora da sua casa, da sua família, então daí ele, quando começa a lembrar de tanta situação difícil que passou fora de casa, por lembrar a sua esposa, seus filhos, aquele gozo diário. Então ele, quando vocês sabem como é que é um amor quando fica longe do seu amor, então ele disse: فارقني موضع مرقدي يوما ففارقني منه السكون. Um dia pernoitei fora de casa e perdi naquele lugar habitual onde sempre fico com a minha esposa e minha família. Não fiquei tranquilo. بالله قل لي أول ليلة القبر كيف يكون. Agora, wallahi, diga-me, como é que será na primeira noite que eu estarei dentro do qabr, dentro daquele túmulo escuro, a não ser para aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala deu a sua misericórdia, fazendo suas campas brilhar. Imagine naquele lugar tão pequeno, em que você nem vê o sol nem a lua, estás ali numa escuridão, e as suas ações é que vão ditar aquilo que você será dentro do qabr. Prezados irmãos, falar do qabr é falar de muita coisa. Mas lembrem daquele hadith narrado por Imam al-Tabarani, autenticado por Sheikh Albani. Também colocou no seu livro um dos sheikhs chamado Al-Mundiri, num livro chamado Al-Tarhib wa Al-Tarhib, autenticado por Albani no livro chamado Sahih Al-Tarhib wa Al-Tarhib, hadith de Imam al-Tabarani. Também Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que certa vez, um dos sahaba diz, certa vez o profeta passou perto de uma campa e encontrou uma campa nova no cemitério. Daí Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou: de quem é esta campa? Foi dito: esta campa é de fulano, filho de fulano. Então Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: raka'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. No outro hadith narrado por Imam Hanbal ibn Abi Asim: ركعتان تحقرون، وفي رواية ركعتان مما تحقرون أحب إلى هذا من بقية دنياكم. Os dois rakats que vocês até desprezam, este homem que está no qabr, ele prefere esses dois rakats do que vós com o resto da vossa vida. Isso quer dizer que aqueles que estão no qabr,
se arrependem por não terem feito boas ações, se arrependem por não encherem suas bagagens. Antes que seja nós, ou antes que seja você, então agora efetua esses rakats na calada da noite. Falando do qabr é falar de muita coisa. Um dos hadiths narrado por o imam Abu Hatim al-Habban al-Basri. Também este mesmo hadith narrou Bukhari e Muslim através do sahaba chamado Anas ibn Malik. Narrou Imam Hanbal no seu livro Musnad Imam Hanbali. Narrou Imam al-Misa'i no seu livro Sunan al-Kubra. O mesmo hadith também narrou Ibn Abi Asim no seu livro As-Sunnah e Baghawi no seu livro Sharh Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: quando alguém for enterrado e os anjos, depois de questionarem a ele e ele ter respondido, então eles já mostram o seu lugar do inferno, se ele fosse um pecador, e depois já mostram o seu lugar do paraíso. Dizem, quando mostram o seu lugar do inferno, se ele fosse pecador, os anjos dizem que o Munkar e o Nakir dizem: هذا مقعدك لو عصيت الله وقد أبدلك الله به دارا من الجنة. Este seria o teu lugar se o Senhor fosse um pecador, mas Allah Jalla wa Ala já trocou e deu-te um outro lugar lá no Jannah. Então ele repara lado direito, vê o seu lado do paraíso, depois dele ter visto o seu lugar do inferno. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: فَيَرَاهُمَا كِلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَةٍ جَمِيعًا. Ele há de ver dois lugares, o lugar do inferno se ele fosse pecador, e há de ver o seu lugar do paraíso depois dele ser do qabr onde ele vai viver. Então ele fica feliz. Por isso Nabi sallallahu alaihi wa sallam mesmo diz também um hadith narrado por Bukhari e Muslim, muttafaqun alayhi, também narrado por Imam Hanbal no seu livro Musnad Imam Hanbali, hadith de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Colocou o mesmo hadith Imam Ibn Rajab al-Hanbali no seu livro Ahwal al-Qubur, não só colocou Ibn Abi Asim no seu livro As-Sunnah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: sallallahu alayhi wa sallam: إذا مات المؤمن وفي رواية إذا مات العبد, quando morre um servo, عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, é demonstrado o seu lugar de dia e de noite. Todos os dias é demonstrado o seu lugar. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, se for que ele é habitante do paraíso, então é mostrado o seu lugar do paraíso. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, se ele é a pessoa do inferno, então todos os dias Allah subhanahu wa ta'ala devolve a alma para ele, para primeiro mostrar o seu lugar, depois a alma é retornada de novo para o seu lugar, ou no Jannatul Na'im, ou no inferno lá na cadeia chamada Sijjin. Nabi sallallahu alaihi wa sallam também diz num dos hadiths narrados por Bukhari e Muslim: isso não só vai acontecer dentro do qabr, mesmo sem fugir da nossa aula, mesmo no dia do Qiyama, quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam estava a contar uma passagem sobre o paraíso e o inferno, num dos hadiths narrados por Bukhari e Muslim e Imam Hanbali, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: لا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة ليكون عليه حسرة. Ninguém vai entrar no inferno a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala primeiro demonstrar para ele o seu lugar do paraíso. لو أحسن, se ele praticasse boas ações. Quer dizer, ninguém vai entrar no inferno sem primeiro Allah mostrar para ele o seu lugar do paraíso, se ele fizesse o bem. فيكون عليه حسرة. Então daí ele há de ficar tão prejudicado. ولا يدخل أحد الجنة, وفي رواية ولا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكره. E ninguém vai entrar no paraíso excepto Allah subhanahu wa ta'ala vai mostrar para ele o seu lugar do inferno se ele fosse um pecador. Quer dizer, se ele fosse um pecador, iria viver ali. فيكون عليه شكره. Então essa pessoa vai agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, mesmo no dia do Qiyama, antes de alguém entrar no inferno, será mostrado o seu lugar do paraíso se ele fosse boa pessoa, que cumpriu as ordens de Allah. E aí vai ver que Allah subhanahu wa ta'ala não injustiçou ele. Então ele vai se arrepender. E ninguém vai entrar no paraíso
antes, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala primeiro vai mostrar o seu lugar no inferno. Se ele fosse um pecador, daí ele vai agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Dizia o grande Sheikh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Allama Al-Muhaddith Al-Faqih, dizia no seu livro Fathul Bari, Bisharh Sahih Al-Bukhari, ele dizia que este hadith parece, que se ele dizia isso, este hadith significa aquela demonstração que Allah subhanahu wa ta'ala irá mostrar a alguém quando entrar dentro do qabr. Mas isso é totalmente errado, porque esse hadith não fala sobre o qabr, mas sim fala sobre, apesar de que existe um hadith que fala sobre o qabr, mas esse hadith fala sobre o dia do julgamento final. Esse é um dos erros que teve Ibn Hajar Al-Asqalani no seu livro Fathul Bari Bisharh Sahih Al-Bukhari. E no qabr, e sobre o qabr tem muitas passagens, e vocês conhecem essas passagens todas que vários ulama, teólogos referenciam nos seus diálogos. Por exemplo, um dos hadiths narrado por Abu Hatim Al-Habban Al-Basti, também esse hadith narrado por Imam Hanbali, que alguém depois de ser colocado dentro do qabr, e Allah subhanahu wa ta'ala mandar o Munkar e o Nakir examinar ele e ele responder as questões. Então, se for que ele é um muçulmano, Allah Jalla wa Ala vai transformar a sua campa como um jardim dentre os jardins do paraíso. E se for que ele é um kafir, Allah Jalla wa Ala vai transformar o seu qabr como um dos buracos dentre os buracos do inferno. Wal'iyad billah. E daí, o que acontece? Allah subhanahu wa ta'ala, se ele é um kafir, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar a ele um castigo até no dia do julgamento final, como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz num dos hadiths narrado por Imam Hanbali, também narrado por Imam Muslim. Também esse hadith é narrado por Ibn Abi Asim, também narrou o mesmo hadith Imam Hanbali. Hakim narrou este hadith também. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله إلى يوم حتى يبعثه الله من مضجعه. Ele continuará a ser castigado até Allah Jalla wa Ala lhe ressuscitar do seu lugar. E existem vários castigos do qabr, e vocês todos sabem. Admiro tanto daquele sahaba que era chamado Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa arda, e num dos hadiths narrado por Imam Muslim sobre os valores de Sa'ad ibn Mu'adh. Também esse hadith narrou Imam al-Bukhari, um dos hadiths sahih radiyallahu anhu que fala sobre radiyallahu anhu Sa'ad ibn Mu'adh, quando Sa'ad ibn Mu'adh morreu. E Sa'ad ibn Mu'adh era dentre aqueles sahabas de Medina Munawwara, um dos primeiros a aceitar o Islam em Medina. Quando morreu, e era chefe dos Ansar, aqueles sahabas de Medina, o chefe deles era designado por Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Ele foi faqueado aqui no seu olho numa das batalhas de Bani Qurayza, aqueles judeus que viviam em Medina Munawwara. Então, quando ele morreu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Ihtazza arshu ar-Rahman li mawti Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu." Tremeu o trono de Allah subhanahu wa ta'ala por falecer o Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. E num dos hadiths, eu até quando li esse hadith, eu ficava: será que o trono de Allah tremeu por tristeza ou por felicidade? Eu não percebia. Mas só depois de ler o livro de Imam Ibn Abi Asim, a Sunnah, autenticado por Sheikh Albani, chamado Zilal al-Jannah fi takhrij ahadith as-Sunnah, de Ibn Abi Asim, não só também Hakim, diz: "Ihtazza arshu ar-Rahman li mawti Sa'ad ibn Mu'adh bi farhi qulubihi." Tremeu o trono de Allah subhanahu wa ta'ala por morrer o Sa'ad ibn Mu'adh, por causa daquela alma, por felicidade da alma ter chegado ao diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então este sahaba Sa'ad ibn Mu'adh, quando morreu, como ele era muito alto, depois era magrinho, os munafiqs, quando carregaram o seu janaza, começaram a zombar: esse janaza é muito fraco. Eles não sabiam que afinal aquele janaza era janaza de honra. Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse a eles que esse janaza innama tahmiluhu al-malaika, esse janaza foi carregado com os anjos. Então Nabi sallallahu alaihi wa sallam, depois de ter enterrado Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: لقد تضايق هذا العبد. Na verdade, este homem ficou apertado com o qabr, حتى فرج الله عنه, até que Allah subhanahu wa ta'ala alargou o seu qabr, alargou a sua campa. Então um dos castigos que terá os kafirs dentro do qabr é Allah subhanahu wa ta'ala apertar a eles
como vem num dos hadiths narrado por Ibn Habbani, até que uma costela virar-se e ir do outro lado e outra costela vir do outro lado, um dos grandes castigos que Allah subhanahu wa ta'ala vai dar ao kafir. E Allah subhanahu wa ta'ala enviar um anjo lá, como falamos nas aulas passadas a priori, um anjo cego, que mudo, que não fala, e que na sua mão tem um ferro, e que o seu trabalho é bater o kafir dentro do qabr, e Allah subhanahu wa ta'ala acender o fogo no qabr daquela pessoa até no dia do Qiyamah. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Ghafir, quando fala sobre o povo do faraó que está a ser castigado dentro do qabr, Allah diz no versículo 45, Allah diz: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu wadkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan. O fogo está a ser atiçado, quer dizer, o fogo está a ser colocado ali dentro do qabr para eles, ghuduwan, de dia, wa 'ashiyyan, e de noite, quer dizer, todo o tempo. Wa yawma taqumu as-sa'a, e no dia que vai acontecer o Qiyamah, no dia que vai acontecer a hora, Allah dirá: "Adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Faça entrar essa família de faraó todo com o próprio faraó num castigo mais doloroso do que este. Então este versículo, como diz o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dizia que este versículo é uma demonstração de que dentro do qabr há um castigo. Por isso nós, Ahl Sunnah wal Jama'ah, acreditamos que um dos elementos da aqida do Salaf Salih, ou da aqida Ahl Sunnah wal Jama'ah, da crença daqueles que seguiram a metodologia correta, o profeta e seus sahabas, e aqueles que seguem paulatinamente, estão a seguir em conformidade desse Sunnah, acreditam, faz parte de uma das crenças, acreditar que dentro do qabr há exame. Alguns serão beneficiados, Allah vai impedir eles o castigo, e alguns vão ser castigados. Por isso um dos hadiths narrados por Bukhari, Muslim, Imam Hanbali, Tabarani, alguns também narraram nos seus livros Ad-Da'iyah. Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia, quando estivesse no último momento do salam, At-Tahiyat, como diz Abi Hurairah ibn Umar, ele dizia: "Allahumma inni a'udhu bika min 'adhab al-qabr." Oh Allah, eu procuro refúgio, ou eu procuro a sua proteção, afastar-me do castigo do qabr. Então isso demonstra de que no qabr há exame. Alguns vão passar, que são os muçulmanos, e alguns vão chumbar, que são os kafiris, como vem referenciado num dos hadiths longos que narrou Hakim no seu livro Mustadrak ala Sahihayn. E este hadith é um hadith sahih, como eu acabei de dizer a priori. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que depois do muçulmano responder todas as questões que serão colocadas dentro do qabr, e eu, como sempre, costumo dizer que em todos os hadiths que existem, somente existem 5 questões do qabr. O primeiro é Man Rabbuka, que é teu Senhor, Ma Dinu, qual é a sua religião, Ma Hadha Rajul Alladhi Bu'itha Fikum, quem é esse homem que foi enviado para vocês, Aina Talawta Haza, onde é que você aprendeu isto? Essas 4 perguntas encontram nesse hadith. E uma pergunta que está num dos hadiths narrado por Imam Hanbali, também Ibn Abi Hatim, Abu Hatim al-Habban al-Basri. Esse hadith diz: "Hal ra'ayta Allah?", alguma vez lá na terra você viu Allah? Então, se o muçulmano conseguir responder essas 5 perguntas, Allah Jalla wa Ala ajudar a ele a responder essas perguntas, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Ibrahim: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah subhanahu wa ta'ala fortifica os muçulmanos com a palavra forte, os crentes com a palavra forte, aqui na vida terrena, assim como na vida do além. A palavra forte é La ilaha illallah. Conhecer essa palavra, o seu sentido, o seu significado, e aquilo que a palavra dita, aquilo que a palavra tem de significado, e pôr na missão. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala ajudar e fortificar alguém aqui na face da terra, Allah subhanahu wa ta'ala também vai ajudar e fortificar no akhirah, que é no qabr, como dizia o Nabi sallallahu alaihi wa sallam num dos hadiths narrado por Ibn Jarir al-Tabari, também narrado por Ibn Abi Asim. Também é um dos hadiths narrados por Bukhari e Muslim, hadith de Barra ibn Asim, muito resumido, e que este hadith apareceu resumido, mas alongou tanto Ibn Hajar al-Asqalani no seu livro chamado Taghliq al-Taghliq.
e demonstrou todos os narradores e o seu alongamento. Nabi Sallallahu Barra ibn Azib radhiallahu anhu diz, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam recitou esta ayah, depois disse, este versículo referencia-se ao exame do qabr. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. O crente vai testemunhar que não existe outro Deus que merece ser adorado exceto Allah, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, e na verdade Muhammad é mensageiro de Allah. Enquanto o kafir não vai responder essas questões, e aí terá o castigo de Allah Jalla wa Ala. E quando alguém é enterrado, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam já ensinou metodologias de como enterrar alguém, e nós não estamos a falar sobre esse aspecto. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, somente vamos tocar alguns pontos essenciais ou cruciais que nós achamos mais peculiares. Num dos hadiths narrado por Abi Daud, cujo esse hadith nem Bukhari, nem Muslim, nem Tirmizi não tem, nem Ibn Majah não tem, esse hadith somente tem Abu Daud. Esse hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ardah, aquele um dos sahabas valiosos em que Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta congratularam a ele o paraíso aqui na vida terrena, que estão 10, dentre eles é o Uthman ibn Affan, aquele sahaba que os anjos sentiam vergonha para ele, como vem num dos hadiths narrado por Imam Muslim, e Bukhari colocou no seu livro At-Tarikh, a história. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ele dizia, quando acabava de enterrar o morto, ele dizia, como diz Uthman, o profeta Salama dizia, إن أخاكم يسأل, وفي رواية سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Peçam a Allah subhanahu wa ta'ala para fortificar as respostas do vosso amigo, do vosso irmão, porque brevemente ele será questionado. E os sahabas individualmente, cada um começava a fazer dua silenciosamente para aquele sahaba que está ali enterrado, ou para aquele homem muçulmano que está enterrado. E hoje em dia acontece ao contrário, as pessoas fazem dua, fazerem barulho, coisas que estão contra o Sharia, coisas de bid'ah que não existem dentro dos elementos do Ahl Sunnah wal Jama'ah. Hoje em dia há vários aspectos, as pessoas não perceberam bem o hadith em que o profeta, narrado por Bukhari e Muslim, hadith que o profeta de Abu Huraira e Ibn Umar, que o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam passou numa das campas e plantou um ramo, e disse que enquanto este ramo prevalecer ainda verde, Allah irá diminuir o castigo deste morto. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, no outro hadith narrado por Imam Muslim, diz: estou a ajudar este homem através da minha intercessão. Quer dizer, o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pediu a Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o dua para ajudar aquele homem, aqueles dois homens, que amma wahidun minhuma kana yamshi bin namima, deles era fofoqueiro, o amma al-akhar, e o outro kana la yastabru bil bawl, quando mijava deixava o xixi a tocar ou salpicar nas suas calças. No hadith rawi Bukhari Muslim diz: amma hada fakana la yastabru bil bawl wa amma hadha fakana yamshi bin namima. O primeiro que eu li é narrado por Imam Tabarani, e o segundo é Bukhari Muslim, Imam Hanbali. Então, este hadith muita gente não perceberam, pensaram que talvez aquela árvore ou aquela planta é que vai diminuir o castigo, ou que vai proteger o castigo daquele que está dentro do qabr. E hoje em dia os muçulmanos muitos muçulmanos amanheceram a serem grandes mushriquina, plantando em vários sepulcros, em várias campas, plantando lá as árvores, pensando que essa árvore diminui o castigo dos falecidos e etc, coisas de bid'ah, como diz o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah no seu livro Al-Fatawa al-Kubra, as grandes respostas, ou no seu livro Majmu' al-Fatawa. E sinto muito, errou tanto o Sheikh Jalaluddin Suyuti al-Muhaddis no seu livro Sharh al-Sudur, em que ele dizia erradamente que é permitido plantar as capas no qabr através desse hadith, como também errou Ibn Hajar al-Asqalani no seu livro Fathul Bari, designando essa teoria. Mas isso tudo está errado e vai contra os princípios do Sharia. Assim dizia o Muhammad ibn Abdul Wahhab, e dizia Imam Muhammad, como também Imam Malik dissera anteriormente, antes dele, que todo aquele muçulmano que encontrar uma árvore dentro ou plantado fora, plantado ali fora do balcão ali fora do qabr, uma árvore que alguém supõe que esta árvore ajuda o falecido morto a diminuir o seu castigo, esse homem tem direito e dever de poder derrubar essa árvore. Coisas que acontecem de bid'ah no seio de hoje, a árvore não beneficia nem prejudica a alguém. Isso é o shirk que amanheceu no seio de muita gente. Quando vamos no cemitério, encontramos lá várias plantas, várias árvores, e coisas que acontecem. Alguns vão lá recitar o Alcorão, coisas de bid'ah. E narrou também, não só narrou,
retirou vários ditos, várias histórias de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya no seu livro Ar-Ruh, muitos hadiths dhaifos inválidos que dizem ou que demonstram que na campa recita-se o Alcorão. Mas o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dizia no seu livro Majmu' al-Fatawa que este não era hábito dos tabi'ina e era dhaif. E as pessoas dizem, não, nós lemos o Alcorão no cemitério porque encontramos um hadith narrado por Imam al-Tabarani que diz que alguém quando morre, إذا مات أحدكم, quando morre um de vocês, فقرأوا عند رأسه سورة الفاتحة, leiam na cabeça daquela pessoa o Surah al-Fatiha, وعند رجليه خواتيم سورة البقرة, e nos pés dele leiam o final de Surah al-Baqarah, ou no início leiam os primeiros versículos de Surah al-Baqarah e no fim, nos finais que é Aman al-Rasul, etc. E esse hadith é dhaif, narrado por Imam al-Tabarani, como demonstra o Sheikh al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani no seu livro Ta'jil al-Manfa'a, ou no seu livro Lisan al-Mizan. Não só também demonstrou Ibn al-Jawzi no seu livro chamado Al-Mawdu'at, hadiths inválidos, como demonstrou também o Sheikh Albani no seu livro Irwa al-Ghalil fi takhrij ahadith Manar al-Sabil. Não só demonstrou também Abu Hatim al-Razi no seu livro chamado Al-Jarh wa al-Ta'dil, aceitação e rejeição. Então este hábito de ler o Corão no cemitério ou na campa pensando que beneficia a morte é bid'a, é uma inovação e também contrário com o sunna do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, como também vem narrado num dos hadiths que Bukhari narrou Imam Hanbali ibn Abi Asim, e esse hadith Muslim não deve. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, e esse hadith narrou Bukhari na linhagem de Abi Huraira radiyallahu anhu wa ardah. Quando li esse hadith no livro Fath al-Bari do fadila do Sheikh al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, esperava que ele também pudesse proibir a recitação do Alcorão no cemitério, mas ele na sua explicação não pôs essa teoria. Mas graças a Allah encontrei no livro do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Majmu' al-Fatawa e também nos livros do Sheikh al-Bari. Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia nesse hadith de Abi Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر, vocês não podem fazer as vossas casas como cemitério, فإن الشيطان تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة, porque o Satanás foge numa casa onde se recita o Surah al-Baqarah. Escuta bem o hadith, não façam vossas casas de cemitério, o Satanás foge numa casa onde se recita o Surah al-Baqarah. Surah al-Baqarah como sendo o melhor surah do Corão, o melhor surah mais, o grande surah do Corão. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, tenham o hábito de recitar nas vossas casas o Alcorão, especialmente o Surah al-Baqarah, tem lá o Ayatul Kursi, etc., o melhor ayat do Corão, porque o Shaitan foge num sítio onde se recita o Alcorão. Então, quer dizer, vocês não podem fazer as vossas casas de cemitério. E cemitério, esse hadith, dizia o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, assim como diz o Sheikh Albani no seu livro Ahkam al-Janaiz wa Bid'ah, este hadith demonstra que no cemitério não se recita o Alcorão. E não há nenhuma passagem do hadith sahih como demonstra que no cemitério recita-se o Alcorão. Errou tanto sobre essa teoria ou essa matéria o Sheikh Ali al-Qari Muhaddith no seu livro, quando estava a explicar o livro de Mishkat al-Masabih, como ele era Hanafi, defendia a teoria de recitar o Alcorão no cemitério. Então defendeu essa teoria, mas isso é uma teoria de bid'ah. Ahl Sunnah wal Jama'a, aqueles que seguem manhaj Ahl Sunnah wal Jama'a, aqida Ahl Sunnah wal Jama'a do Nabi sallallahu alaihi wasallam e dos seus sahaba, eles não recitam o Alcorão no cemitério. E o próprio Abu Hanifa estava contra sobre essa teoria, como diz o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah no seu livro Majmu' al-Fatawa ou no seu livro Al-Fatawa al-Kubra. E as pessoas também recitam muitos hadiths narrados por Imam Tabarani, Tirmizi, hadith dhaif e inválido, que diz inna li kulli shay'in qalba, cada coisa tem um coração, wa qalbu al-Qur'an Yasin, e o coração do Alcorão é Yasin. Esse hadith é inválido, pois o Qur'an não tem coração. O Qur'an são palavras faladas pelo Allah subhanahu wa ta'ala, transmitidas ao Jibril, e o Jibril levou diretamente ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam, e são palavras de Allah. Existia uma seita chamada Juhmi que desmentia que Allah fala e desmentia e dizia que Allah subhanahu wa ta'ala não falou o Alcorão, mas se fabricou porque Allah não tem voz. Esse é um grupo perdido e que até hoje algumas pessoas não sabem que pertence a este grupo, mas tem esse paradigma de acharem que o Yasin e o Alcorão é o coração do Alcorão, enquanto o Corão não tem coração. O Corão são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses são actos de bid'ah que hoje em dia encontra-se no seio dos muçulmanos, as pessoas recitar o Corão para os mortos, coisas de bid'ah que não existiam no tempo e na era do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando ia visitar o cemitério, como vem um dos hadiths narrados por Bukhari e Muslim, Imam Hanbali, e colocou o mesmo hadith Ibn Hajar al-Asqalani no seu livro Ithaf al-Mahra,
Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia, também o profeta ensinou a Aisha esse dua num dos hadiths longos de Imam Muslim, hadith sahih narrado por vários sahaba, Abi Huraira, Abdullah ibn Umar, Asma bint Abi Bakr, Aisha radhiyallahu anha e vários sahabis, Sa'id al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia quando visitava o cemitério: Assalamu alaikum diyara qawmi al-mu'minin wa inna insha Allah bikum wa fi riwaya an qarib lahikun yarhamu Allah minna wa minkum wal mustakhirin Allahumma inna nas'aluka al-'afwa lana wa lahum Allahumma la tamna ajran ba'dahum Allahumma la tadurruna ba'dahum. Esse é um dos hadiths sahih ou um dua sahih quando alguém visitar o cemitério tem que ler esse dua e era hábito de Nabi sallallahu alaihi wasallam e fazer o dua a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para aqueles muçulmanos que morreram com fé e iman, para Allah subhanahu wa ta'ala proteger a eles do castigo do Qabr e não chegar lá a ler Al-Quran, ler Yasin, ler outras coisas que não fazem parte do Sharia, fazendo o kufr até dentro ou ali em cima do Qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz num dos hadiths narrado por Imam Muslim, narrado por Imam Al-Nisa'i no seu livro Sughra, pequeno, livro grande. O seu livro Sunan Al-Nisa'i Sughra tem 5.900 hadiths e Sunan Al-Nisa'i Al-Kubra tem cerca de 15.900 hadiths. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nesse hadith narrado por Imam Muslim, Imam Hanbali, Nisa'i, Abu Iwana, hadith de Buraida ibn al-Husayb radiyallahu anhu arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: eu vos proibia, kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum biha al-akhirah. Eu vos proibia vocês inicialmente visitarem as campas por meio de praticar o shirk e o politeísmo, mas agora podem visitar fa innaha tudhakkirukum biha al-akhirah, porque a visita do qabr vos lembra o akhir. Wa fi riwaya al-Imam at-Tabarani fa innaha tudhakkirukum biha al-maut, porque vos lembra a morte. O dunya é uma passadeira, quer dizer, a dunya é um sítio onde estamos a passar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: "Faman sha'a an yazura falyazur." Quem quer visitar o Qabr pode ir visitar, como vem referenciado esse hadith no livro de Imam Ahmad ibn Shu'aib al-Nisa'i, Sunan al-Nisa'i al-Kubra wa al-Sughra. ولا تقولوا هجرة, e quando chegar no cemitério não podem dizer coisas sujas. Dizia Imam Shurufuddin al-Nawawi no seu livro Al-Majmu' al-Hujru kalamu batil. O hujra, aquilo que o profeta proibiu de fazer no cemitério, é dizer as coisas erradas. Diz o Sheikh Albani no seu livro Ahkam al-Janaiz wa Bid'ah que uma das coisas erradas que se faz hoje em dia é as pessoas viajarem longas viagens para ir visitar a campa de um santo, pensando que traz benefício, chegar lá, começar a fazer duas, implorando a ele, achando que ele pode beneficiar ou tirar algumas dificuldades na vida. Diz o Sheikh Ash-Shawkani no seu livro, depois de condenar tanto essas coisas que acontecem, onde as pessoas constroem nas campas coisas que não existiam no tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam e fazem a campa como um local de culto onde eles andam a fazer ibadat, a pedir os mortos. Dizia Imam Shawkani: "Falau asma'ta law nadaita hayya, walakin la hayata liman tunadi." Você iria fazer ouvir se chamasse um vivo, mas essa pessoa que estás a chamar não tem vida, porque ele já morreu aí embaixo. Quer dizer, aquilo que hoje em dia acontece, as pessoas fazerem longas viagens, irem visitar a campa de um xerife ou de um santo, a pensarem que ele tira ou beneficia, ou a sua viagem traz o baraka, coisas do bid'ah que não foram praticados no tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu isso, como vem referenciado num hadith narrado por Bukhari e Muslim e Imam Hanbali. Também narrado por Abu Hatim bin Hibban al-Basri, Abu Iwana, hadith de Abi Huraira. Também esse mesmo hadith narrou Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Tirmizi. Por isso chegou ao ponto de Sheikh Albani dizer no seu livro Irwa al-Ghalil fi takhrij hadith Manar al-Sabil que este hadith é sahih mutawatir. Hadith mutawatir é um hadith que apareceu em vários tipos de narrações, como vem referenciado na Academia do Hadith. E os homens que narraram esse hadith que vamos tirar agora demonstrou as suas personalidades. O fadilatu Sheikh Al-Hafid ibn Hajar Asqalani no seu livro Ta'jil al-Manfa'a, ou no seu livro Al-Jarh, ou no seu livro Lisan al-Mizan, como também referenciou Abu Hatim al-Razi no seu livro Al-Jarh wa Ta'dil, que é um hadith sahih, o seu isnad e o seu matn. Hadith de Abi Huraira, hadith de Abdullah ibn Umar, hadith de Abdullah ibn Abbas, hadith dos sahaba Shabab Abi Nadr. Encontrei todos esses hadiths acerca desses dos sahabas que vieram em vários kitabos diferentes no livro de Imam Hanbali, Musnad de Imam Hanbali. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "La tushaddu ar-rihalu illa ila 3 masajid." Não se faz uma longa viagem para um local de ibada, excepto para 3 mesquitas: Masjid al-Haram, mesquita de Meca, mesquita sagrada de Meca, Masjid al-Aqsa, mesquita de Jerusalém, e a Masjid hada e a minha mesquita de Medina Munawwara. Você pode fazer viagem para essas 3 mesquitas como um local santo e local de culto, como locais valiosos. E este hadith diz
O Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, no seu livro Aqidat al-Wasitiyya, como no seu livro Majmu' al-Fatawa, ou no seu livro Majmu' al-Fatawa, que é proibido viajar com a intenção de visitar campa dos profetas, ou visitar campa dos piedosos, ou visitar campa de alguém achando que vai tirar lá benefício, ou achando que vai mudar a situação social da vida, ou vai impedir algo que não está a acontecer bem na sua vida, pois eles não têm a governação, não possuem a mudança de uma situação social e qualquer situação, exceto Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah diz no Coran: Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Quem é que tem o poder de defender e interceder? Quem? A não ser Allah subhanahu wa ta'ala, só depois de ordenar a ele. Então tudo tem que ser pedido ao Allah subhanahu wa ta'ala. E algumas pessoas, por explicar esse hadith iradamente, Ali Qari, também o Fadilat al-Sheikh Hafid ibn Hajar al-Asqalani, eles defendiam que você pode viajar para defender o qabr, mas são coisas de bid'ah que não foram praticadas pelo Salaf Salih, idosos como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam ou o Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. E muita coisa que as pessoas fazem em nome dos mortos, coisas que não foram praticadas pelo profeta e pelo seu Sahaba, os melhores homens que compreenderam e ensinaram essa nossa religião. E hoje em dia tudo está deturpado, a não ser aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu e colocou-lhe naquele hadith narrado por Bukhari, Muslim, Ibn Abi Asim, Al-Ajiri no seu livro Sharia, Al-Baghawi no seu livro Sharh Sunnah, hadith narrado por vários Sahaba, um deles Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Nabi salawatullahi alaihi wa sallam diz, um deles Abi Hurairah, Abdullah Abi Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Umar. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: La tazalu ta'ifatun zahiratu ala al-haqq. Sempre continuará e existirá um grupo, certas pessoas que vão seguir o caminho certo de Allah subhanahu wa ta'ala e de Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa sallam, hatta taqum as-sa'a wa hum kadhalik. Até o Qiyamah vai chegar enquanto eles estão a cumprir essa religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E sobre o qabr existem várias matérias, e uma das matérias é essa que vamos contar para as pessoas poderem saber melhor sobre esses passos da visita do qabr. E este acto de ir numa campa, achando que a campa desse homem que morreu, como era um piedoso, era um santo, então não se pararmos na campa dele, se pedirmos a ele ou se pedirmos a Allah, Allah vai aceitar, são coisas do shirk, daquele shirk que foi praticado pelos primeiros politeístas, pelos primeiros mushrikinas, aqueles que estavam na era do Nabi salawatullahi alaihi wa sallam, companhia Abu Jahl e etc. E eles, quando adoravam os ídolos, quando eram proibidos, eles diziam: nós não estamos a adorar a eles, apenas estamos a colocar eles como intermediário, porque eles são santos reconhecidos e valorizados diante de Allah. E foi assim que começou o shirk na era de Nabiullah Nuh, o Noé, alayhi salatu wassalam, quando morreram os primeiros homens, como diz Imam al-Bukhari, através do hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, e também o Coran no Surat Nuh, que eles eram pessoas santos, e que quando eles morreram, as pessoas fizeram suas campas como locais de adoração, iam ali, pediam a ele ou pediam a Allah, diziam que estamos aqui a pedir a eles porque são intermediários, ou estamos a pedir perante as suas campas porque o dua é aceito, praticando algo do shirk billahi azza wa jalla. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. E eles adoram fora de Allah o que nem lhes beneficia, o que nem lhe prejudica, e dizem: هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Esses são nossos defensores diante de Allah subhanahu wa ta'ala, são nossos intermediários. Allah diz: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. Vocês estão a informar Allah algo que ele nem sabe, quer dizer, algo que não existe realmente nos céus e na terra. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Glorioso é Allah e majestoso é Allah, o qual esses estão a associar. Então isso é sabido, que todo aquele que acha que indo na campa de um piedoso fazendo dua, ou viajando, indo na campa dele fazendo dua, ou pedindo a ele porque ele é intermediário perante Allah, faz parte do shirk billahi azza wa jalla, e que isto leva a uma perdição total e destrói as ações do homem, e no fim faz com que alguém fique no inferno perpetuamente. Que Allah subhanahu wa ta'ala afaste de mim e vocês desses hábitos praticados por algumas pessoas que acham de serem muçulmanos, enquanto o Islã com eles é uma diferença dos céus e da terra. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê um guia, que nós
estaremos diante daqueles sahaba do Nabi sallallahu alaihi wasallam e percebermos o din da maneira que eles perceberam, estarmos diante dos seus caminhos, para que Allah subhanahu wa ta'ala, no Deus obviamente final, nos ajunte com eles e também nos faça entrar no Jannatul Na'im e irmos ver a face de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o gozo mais supremo dentre os habitantes do Jannah, de ver Allah subhanahu wa ta'ala. E a primeira condição para entrar no Jannah é ser muçulmano e não fazer o shirk billahi azza wa jalla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.